O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Começa aí, Pedro. 1, 2, 3 e... Já! Não, vai de novo. 1, 2, 3 e... Já! Não, sei lá, tá faltando energia, sei lá. Frota, faz aí um. 1, 2, 3 e... Já! Ainda não é isso. Ô, Baldo, manda um aí. 1, 2, 3 e... Já! Caralho, gente, tá faltando energia, sei lá, tem que ter um tchan a mais aí. Neide, puxa aí. 1, 2, 3 e... Já! Ah, já sei quem que a gente tá querendo. 1, 2, 3 e... Maravilhoso! Solta o pancadão do Bolsonaro! Popcorn, 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 popcorn. Que porra! Que popcorn, ice cream, ice cream. Isso é crime. Ice cream, ice cream. Isso é um crime. Sailors. Pecado também. Sailors. Sentença de popcorn. Sentença de ice cream. For cup. Deitado. Em Brasil, eu não falo inglês. Já deu pra notar. Eu não falo inglês. Bitterly regret having opted. Não falo inglês. Tudo bem. Boa. Beleza. Ok. Tranquilo. Problema nenhum. Já! Nós temos a voz! Ok. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra! Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Calma! Ei, Cristiano. Verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Abraço, Dalton! Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Daltro. Pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 23 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! Medo, Delírio e Liberation Day. E lá vamos nós pra mais um episódio gringo. Mas primeiro duas coisas. Bolsonaro tocou aquela bola bonitinha pra uma abertura. Popcorn. Que porra! Popcorn. E um resumo translocado do que aconteceu na Paulista tá lá no aparte. É difícil entender o inglês do Jair. Pirocas, tá ok? Não é piroca, é pipoca, caralho. Não, ela falou tênis. Não, senhor. Não. Não, senhor. Ô, Marcos. Essa aí, do Omar Aziz e da Mayra Pinheiro, que ficou conhecida na pandemia como Capitã Cloroquina, foi uma das grandes cenas da CPI da pandemia. O Pedro vai postar no Twitter e no Blue Sky, que rendeu esse comentário aqui do Otávio Guedes na Globo News, que ele só pode ter feito de propósito ficar repetindo pênis. E eu juro que não fui eu que apostei. Lembra aquela capitã que viu um pênis na porta? Ela viu um pênis na porta da Capitã Cloroquina? Dizia que tinha um pênis na porta Era no auge daquele No logo da Fiocruz, Era o logo, ela viu um pênis. Era no auge daquele delírio. Ela viu um pênis na Fiocruz. Tem um pênis na Fiocruz. E era o logo da Fiocruz. Então, Tá bom, Otávio, já entendi. Não No me auge. desconcentra. pênis. Chega! Enfim, não era isso, era uma campanha de saúde que tinha um pênis inflável na porta da Fiocruz e tudo bem, qual é o problema, gente? Mas enfim, esse episódio gringo aqui era pra ser a parte 2 do Medo e Delírio e Muita Ketamina, era pra ser o 19.2. Ah, vamos combinar que esse episódio passou dessa pra uma melhor. Agorinha. Ou seja, não vai ter a parte 2 do 19. Morreu. Desculpa. De vez em quando é preciso abraçar a derrota. O episódio ficaria maravilhoso, mas... Deu errado. acabou ficando datado demais e a gente precisa falar da... guerra comercial mais estúpida da história.
Em algum episódio gringo, a gente falou das implicações tectônicas desse segundo mandato do Trump. Lá então a gente falou da política externa para a América Latina, uma espécie de reencarnação do Big Stick, a famosa política do porrete. E o discurso do J.D. Vance lá em Munique mostrava que a ordem global ia ser profundamente alterada num estalar de dedos. Plique! Mas isso foi antes do tal Liberation Day e... Puta que pariu! Em alguns instantes eu vou assinar uma ordem executiva histórica instituindo tarifas recíprocas em países de todo o mundo. Recíproco significa que eles fazem conosco e nós fazemos com eles. Que é histórico, ninguém pode negar. Mas durante alguns séculos o mundo vai gargalhar disso. Eu fiz um teste. Eu perguntei pro Dr. Ronnie Jackson se havia algum tipo de teste. Um teste de acuidade. Ele disse que tinha sim e deu o nome dele, seja qual for. Ele disse que ninguém acerta na ordem, mas pra mim foi fácil. Impressionante. Como fez isso? Que eu tenho uma boa memória, porque eu estou cognitivamente presente. Mano, corra, rapaz. Deve ser o fim de império mais descaralhado da história. O Império Britânico, por exemplo, acabou de forma relativamente ordenada, né? O Trump não é exatamente famoso pelo vocabulário. Às vezes ele parece falar como uma criança de 5, 6 anos, sei lá. E claramente o Trump demorou algumas décadas para descobrir o significado de recíproco. Nem todo mundo precisa falar inglês e tudo bem se você não fala inglês. Mas outro dia ele meteu que a palavra groceries, que quer dizer compras de supermercado, sabe? É uma palavra específica que eles têm pra isso, sei lá por quê. Mas ele disse que essa palavra era antiga. Mano, corra, rapaz. I said we're gonna try and get groceries down, right? An old-fashioned term, but a beautiful term. Obviamente, vindo de uma pessoa que nunca foi ao supermercado. Mas as tarifas do Trump de recíprocas não tem absolutamente nada. Não tem. Mas disso a gente fala depois. De 1789 a 1913, fomos uma nação apoiada por tarifas e os Estados Unidos foram proporcionalmente os mais ricos que já foram. Tão ricos, de fato, que na década de 1880 eles criaram uma comissão para decidir o que fariam com as vastas somas de dinheiro que estavam arrecadando. Estávamos arrecadando tanto dinheiro e tão rápido que não sabíamos o que fazer com ele. Não é um bom problema de se ter? Porra nenhuma, rapaz! Trump acha que o mundo em 2025 é igualzinho ao do século XIX, quando as cadeias de produção não eram espalhadas no mundo inteiro, quando a China não era nem sombra da potência que é hoje. Os séculos 18 e 19 não foram nem um pouco fáceis para a China. Mas o Trump ignora isso tudo. Para os Estados Unidos, a China é sempre uma economia prestes a falir, que nem a Rússia, mas volta pro Trump. Aí, em 1913, por razões desconhecidas pela humanidade, eles criaram um imposto de renda para que os cidadãos, em vez de países estrangeiros, começaem a pagar o dinheiro necessário para administrar o governo. Nós cuidamos de países em todo o mundo, pagamos pelos seus exércitos, pagamos por tudo que eles têm que pagar e aí quando você quer cortar um pouco, eles ficam chateados. Porque você não está cuidando mais deles. Vamos combinar que os Estados Unidos não pagam pelos exércitos dos aliados, né? Eles compram e projetam influência mundo afora. E boa parte da grana empregada voltava para comprar armas dos próprios Estados Unidos. Nossos aliados estão nos ligando constantemente, eles querem comprá-las. E talvez nós vendamos versões mais suaves. Cerca de 10% menos potentes. O que provavelmente faz sentido, porque um dia talvez eles não sejam mais nossos aliados, certo? Que beleza! Temos que cuidar do nosso povo e vamos cuidar do nosso povo primeiro. E lamento dizer isso. Hoje estamos defendendo o trabalhador americano e finalmente colocando os Estados Unidos em primeiro lugar. Quem vai fazer isso é o bilionário Trump e o seu fiel escudeiro, o homem mais rico e incel do mundo. Pois é, dá pra ser incel e ter uma porrada de filho ao mesmo tempo. Falo com tranquilidade. O maluco transa e continua sendo incel. Deu errado. E olha como o pessoal da Fox News descreveu esse tal de Liberation Day. É uma aposta revolucionária, uma aposta histórica e uma aposta de longo prazo que levou muito tempo para ser feita. Acho que é um momento emocionante para se estar vivo. Nós reconfiguramos o mundo inteiro de uma forma que não víamos há 100 anos. E é ótimo, e espero que dê certo. O presidente está tentando obrigar ou incentivar mudanças geracionais transformadoras no comportamento das empresas, categorias, países, conjunto de países. Imagina, quem está redesenhando o mundo é um sujeito que confessa que tem tesão na própria filha, né? Se não fosse minha filha, talvez eu estivesse saindo com ela. Quem está redesenhando a ordem global é o cara do... Mas... Presta atenção que é importante, pessoal. Nem os...
conseguiram ser tão burros quanto o governo Trump. Burros. E olha que estamos falando do Heleno. Abre aspas. Esses índices de desmatamento são manipulados. Se você somar os percentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto. Gênio. Estamos falando de Braga Neto. Missão cumprida. Estamos falando do... Jair! Estamos falando de Jorge Seife. Esporro. Não, pô, era outra vírgula. O peixe é um bicho inteligente. Nem esse amontoado de azêmulas seria capaz de entregar o que o Trump entregou. Merda. Carnificina em Wall Street. Mercados caindo, tombando. Ações despencando para baixo. Nasdaq está sendo esmagada. As small caps estão sendo esmagadas. É um choque para o sistema. A coisa tá feia, pior do que o pior cenário. As ações estão sendo arrasadas e queimadas. 2,5 trilhões de dólares vaporizados. Isso aí foi no dia do anúncio. De lá pra cá foram mais trilhões. Com T de Trump. It's very sad. E olha a crueldade, a matéria é do dia 4. E dá pra cravar que estão bem piores agora, hein? It's very sad. Os americanos têm ações. Se você voltar para 1974, eram apenas 23%. Mas olha onde está agora. E agora são 62%, senhoras e senhores. E o Trump postou na rede dele e repostou um meme com uma imagem dele mesmo atrás de índices de mercado todos em vermelho. Uma seta ladeira abaixo e o texto: ele está quebrando propositalmente o mercado. E o lance é que, dado esses 62% de americanos que possuem ações, não é só o mercado que ele está quebrando, não. Agora, a grande maioria dos americanos possui ações de uma forma ou de outra, certo? Então é algo que atinge a grande maioria dos americanos. O que está acontecendo em Wall Street não fica em Wall Street. Na verdade, afeta a vida das pessoas. E o que está afetando a vida das pessoas agora é uma queda recorde para um presidente, dado que ele herdou um mercado em alta e o transformou em um mercado em baixa. De uma forma ou outra, o que estamos vendo é um pouco de história. E olha a proeza do Trump. A S&P 500 cair 5% ou mais nesse ponto da presidência só aconteceu 2 vezes. Donald Trump, uma queda de 10% desde que assumiu o cargo, e o único que iguala ou excede ele foi o George W. Bush em 2001, com uma queda de 18%. As duas situações são comparáveis? O que há de tão diferente nisso em relação à queda de Bush? Lembram? Foi a bolha da internet, que já estava acontecendo antes do George W. Bush assumiu o poder. O que Donald Trump herdou? Ele herdou um mercado em alta de Joe Biden. Donald Trump é o único a pegar um mercado em alta e transformá-lo em um mercado em baixa. A tal grau que estamos vendo uma queda de 5% ou mais nesse momento. Isso é historicamente sem precedentes. No primeiro mandato teve a pandemia, no segundo teve o Trump. Para com o excelente Jon Stewart, uma das nossas inspirações aqui. Uma destruição financeira que não se via desde a pandemia. E dessa vez não tem controvérsia sobre como tudo começou. Não tem um mercado na China. Você, Trump, iniciou o contágio. É um vazamento do seu laboratório. E tá bem às claras. É como se os pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan fossem até o centro de Washington com um Tupperware e dissessem: a gente tem um anúncio importante. Lembrando que esse papo de que o vírus saiu do laboratório de Wuhan é coisa dos americanos. Ainda tem informação no ar, mas até onde se sabe, uma mutação anterior do vírus já circulava no Sudeste Asiático, que talvez explique por que não morreu tanta gente por lá. Já teria uma certa imunidade e tal. Fora o controle bizarro que os chineses fizeram da pandemia. Bizarro no bom sentido, claro. Que século maldito, hein? Maldito! Pandemia, guerra, Trump, Bolsonaro. O presidente Trump se pronunciou. Ele foi a Truth Social e escreveu isso aqui: a cirurgia acabou. Morreu. O paciente sobreviveu e está melhorando. Não parece. O prognóstico é de que o paciente ficará muito mais forte, maior, melhor e mais resiliente que nunca. E como o Trump conseguiu isso tudo é uma coisa muito especial. Para começar, vamos entender de onde veio a tara dele por tarifa. É verdade que o Trump, desde a década de 80, diz que os Estados Unidos estão sendo roubados por todos os demais países. A retórica não é nova, mas tem uma pessoa por trás. Bora aqui com a Rachel Maddow, que resumiu bem demais a insanidade. Na sua primeira campanha para presidente, o Trump não tinha nenhum consultor econômico formal. Então ele pediu ao seu genro, o Jared, para encontrar um consultor econômico para ele. Lembrando que o genro do Trump era o faz-tudo dele. Bora com o Gregory Krieg, na CNN, no dia 15 de maio de 2018.
Nos primeiros dias da presidência de Trump, Kushner foi encarregado de reformular o estagnado processo de paz no Oriente Médio. Era parte do seu amplo e aparentemente disperso portfólio, que também incluía a reforma do atendimento a veteranos, o avanço da legislação de justiça criminal no Capitólio, a diplomacia com líderes mexicanos e a elaboração de uma estratégia para enfrentar a crise dos opioides, entre outras coisas. Caralho, o maluco é brabo. E ele falhou. Falhou. Em todas e miseravelmente. Só foi bem sucedido mesmo em ganhar dinheiro. Trump teria passado a Jared algumas ideias vagas sobre o que ele pensava sobre questões econômicas. Etc e tal, me faça parecer durão, a China é ruim, etc e tal. China. Aí o Jared decidiu encontrar um consultor financeiro para a campanha do sogro entrando no site da Amazon e navegando pelos livros. Não lendo os livros, porque não dá para fazer isso na Amazon. Ele estava olhando só as capas, os títulos. E ele encontrou um título que achou muito legal. O título era Death by China, Morte pela China. Death by China. China all the time. Oh my God, that's so cool. That's so awesome. Beautiful. 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 And that apparently was E aparentemente foi isso. Citação da Vanity Fair. Abre aspas. Trump deu a Jared um resumo de suas opiniões e então pediu que ele fizesse alguma pesquisa. Kushner simplesmente foi até a Amazon.com, onde o título de um livro tocou Death by China, Morte pela China, cujo coautor é um homem chamado Peter Navarro. Jared ligou na hora para Navarro, um conhecido defensor do déficit comercial zero, que concordou em se juntar à equipe como consultor econômico. Pô, o maluco deve ter achado que era trote. Navarro era um grande defensor de uma política agressiva pró-tarifas. E de onde Peter Navarro tirou sua ideia de que tarifas seriam boas para os Estados Unidos? No que está fundada essa convicção? Bem, ele teve apoio de um especialista de verdade, e ele citou ele em pelo menos meia dúzia de seus livros, incluindo aquele que Jared encontrou na Amazon naquele dia fatídico. Em todos os seus livros, Peter Navarro cita um especialista em economia para justificar suas opiniões. E o especialista em economia que ele cita é alguém chamado Ron Vera. V-A-R-A, Ron Vera. Quando Trump ganhou a presidência e entrou na Casa Branca, esse Ron Vera começou a circular um memorando por Washington em apoio ao uso de tarifas por Trump na política comercial. De acordo com o New York Times, o memorando foi enviado de um endereço de e-mail supostamente pertencente a Ron Vera. Em um ponto, Ron Vera escreveu no memorando que Trump poderia, citando, usar as tarifas para a vitória. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. O problema é que Ron Vera não existe, nunca existiu. You are fake news. O economista que Peter Navarro citou por muito tempo para explicar por que ele é tão entusiasmado com tarifas, essa pessoa chamada Ron Vera é uma pessoa inventada. É uma pessoa fictícia. Peter Navarro inventou Ron Vera como sua fonte especializada para que ele pudesse citar essa fonte especializada repetidamente em seus livros malucos. Quem é Ron Vera? Ron Vera é um anagrama de Navarro, que é o seu sobrenome. Essa porra é sketch, né? Caralho, sério, que quadra da história? Que quadra da história? Essa é a base intelectual sobre a qual Donald Trump hoje eliminou 6 trilhões de dólares em riqueza e destruiu os mercados nos Estados Unidos, levando os Estados Unidos e o mundo à beira de uma grande depressão global auto-infligida e proposital, nos moldes do que tivemos em 2008 e do que a pandemia nos infligiu em 2020. Dessa vez, o desastre global é o grande cérebro de Donald Trump. E é capaz de que Donald Trump pense que tudo pode dar certo. O mais louco é que nem os canadenses se ajoelharam. E o Trump não mudou sua rota em nada. Ele realmente acha que o mundo vai se ajoelhar aos pés dele. E por falar nisso, vamos trazer um áudio que tá no finado episódio Medo e Delírio e Muita Ketamina, parte 2. Não podemos sobreviver como país, então as pessoas deveriam beijar os pés de Elon Musk e Donald Trump por serem as duas pessoas que realmente fizeram isso. Mas os americanos deveriam beijar os pés do homem mais rico do mundo e do bilionário que é o presidente. Quem tá falando isso é a nora do Trump em plena Fox News. Mas vamos voltar. O conselheiro que fez o Trump se apaixonar por tarifas é completamente maluco. Mas a tragédia não para por aí. Bora pra Kate Lyons e pro Nick Evershed no dia 3 de abril no Guardian.
Um grupo de ilhas vulcânicas áridas e desabitadas perto da Antártida, cobertas por geleira e lar de pinguins, foi atingido pela guerra comercial de Donald Trump. Patricios é forte. Quando o presidente dos Estados Unidos colocou sobre as ilhas uma tarifa de 10% sobre produtos. A Ilha Heard e as Ilhas McDonald, um território da Austrália, estão entre os lugares mais remotos do planeta, acessíveis apenas por uma viagem de barco de 2 semanas saindo de Perth, na costa oeste da Austrália. Elas são completamente desabitadas. Acredita-se que a última visita de seres humanos ocorreu há quase 10 anos. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse na quinta-feira que, abre aspas, não há mais nenhum lugar seguro na Terra, fecha aspas. E tudo isso porque os beócios usaram inteligência artificial para calcular as tarifas. E aí a inteligência artificial pegou a lista de países a partir dos domínios de internet existentes. E aí consideraram vários pequenos territórios como se fossem países. E não é só isso. A fórmula em si já é uma das coisas mais inacreditáveis da história da geopolítica. Então como eles fizeram isso? Essa que é a coisa extraordinária, que o cálculo não foi baseado nas tarifas que são impostas aos produtos dos Estados Unidos. Em vez disso, deram uma olhada no déficit comercial que os Estados Unidos têm com esses países e usaram um percentual do que é o déficit. Para aplicar uma tarifa que os levaria à paridade. Em outras palavras, o que é recíproco na perspectiva de Trump é o que realmente levaria esse déficit comercial à neutralidade. Então ele impõe apenas metade disso, o que não faz sentido nenhum economicamente falando. Os países mais ricos tendem a ter uma participação bem maior de serviços no PIB. É assim que o capitalismo vem se comportando. E é por isso que o cálculo do Trump levou em conta a balança comercial só de bens, não de bens e serviços. Vamos aqui com o Scott Lucas, um professor de estudos internacionais da Universidade de Dublin. Então, por exemplo, o saldo comercial entre os Estados Unidos e a Irlanda, onde eu moro, quando você soma bens e serviços, os Estados Unidos têm um superávit de 93 bilhões de euros com a Irlanda. Então, usando a lógica do Trump, a Irlanda deveria aplicar a tarifa nos Estados Unidos e não o contrário. E se a insanidade não ficou clara, na verdade, os números representam o déficit comercial entre os Estados Unidos e esses países, o que significa que nós compramos mais coisas deles do que eles compram de nós. Eu vou repetir, esses números não representam as tarifas. O significado deles é que a gente compra mais coisa deles do que eles compram de nós. Basicamente, a gente está punindo outros países por venderem pra gente coisas que a gente quer. E mais do que punindo outros países, o Trump está punindo os próprios estadunidenses, em especial os trabalhadores que votaram num bilionário achando que ele e os colegas bilionários dele iam resolver o problema da classe trabalhadora americana. É paradoxo, chama isso aí. Você sabe que eu adoro camisa colorida, né? E Pedro mandou avisar que o Scott Lucas, esse professor aí de Dublin, usa camisa colorida de botão igual a mim. Tem que ser falado. Então, digamos que você vem até mim e diz: Scott Lucas, você gosta de camisas coloridas. Eu vou te vender essa camisa maravilhosa e colorida por 40 libras. Aí eu digo, bom, isso é um preço muito bom, eu gosto do produto, vou comprar essa camisa por 40 libras. Aí eu viro pra você e digo: ah não, eu tô com um déficit comercial de 40 libras, você tá me roubando. Vou ter que colocar uma tarifa de 25% em você por me vender essa camisa. I'm a very stable genius. Qual é o resultado disso? Isso significa que a próxima camisa que você vai me vender vai me custar 50 libras. 40 libras mais uma tarifa de 10 libras. Então, tudo que eu fiz com essas tarifas no mundo do Trump foi deixar minhas camisas mais caras. Isso, na verdade, é o que o Trump fez. Ele está punindo os americanos, antes de tudo, para tentar alardear que está tornando os americanos ricos mais uma vez. Bora voltar com o Ian Brenner, porque nada que o Trump falou faz sentido. Por que não? Bom, primeiro de tudo, porque há muitos países pobres ao redor do mundo que têm déficits comerciais com os Estados Unidos, porque eles não têm como pagar pelos produtos americanos, e os Estados Unidos querem comprar commodities, por exemplo, desses países, ou fabricantes de baixa tecnologia, como Bangladesh. Você está nervoso porque os bengalis não conseguem comprar Teslas nos Estados Unidos ou comprar smartphones?
Teslas from the US or buying smartphones? A resposta é claro que não. Isso vai ser nada mais, nada menos do que um imposto. E olha o papo do secretário de Comércio, o Howard Lutnick, que já foi devidamente apelidado de Lunatic Lutnick. Trilhões de dólares em fábricas serão construídas nos Estados Unidos. Um exército de milhões e milhões de seres humanos aparafusando pequenos parafusos para fazer iPhones. Esse tipo de coisa vai chegar nos Estados Unidos. Esse tipo de coisa vai chegar nos Estados Unidos, vai ser automatizado, e os grandes americanos, a habilidade dos americanos, vai fazer manutenção. O próprio cara se desmente. Impressionante. É a robótica que vai substituir a mão de obra barata que vimos em todo lugar do mundo. Mas isso é enganar. Pois é, os empregos não vão voltar para os Estados Unidos, não. Quem tá falando isso é o próprio secretário de Comércio. O que ele tá dizendo é que os empregos que vão ser criados vão ser em manutenção, consertando os robôs. Isto é um esquete. E se prepara para essa brutal crítica ao capitalismo, hein? É o quê? Pensa no que as nossas fábricas fizeram. Elas foram para a mão de obra mais barata do mundo inteiro. Trabalho escravo, mão de obra barata. As piores condições ambientais, poluindo muito. E então trazemos de volta esses produtos baratos aqui. E só nos sentimos bem porque não vemos a dor acontecendo. Isso aí pareceu pra gente uma crítica de esquerda, hein? Capitalismo sempre querendo precarizar o trabalho, diminuir salário, reduzir custo, gerar um exército de reserva pra manter o salário baixo. Daqui a pouco os caras estão falando da renda básica de cidadania. Qual a chance dos Estados Unidos estabelecer uma porra dessa? Cara, são um dos países mais ricos do mundo, não tem sistema público de saúde, seguridade social precária. Mas o próprio J.D. Vance, lá em Munique, em alguns momentos fez duríssimas e acertadas, bizarramente, críticas à política externa estadunidense. Críticas que a esquerda cansou de fazer. Acontece que agora isso é anunciado por bilionários, que na sequência propõem um isolacionismo eugênico nazistoide que odeiam a esquerda, né? E olha esse relato do primeiro mandato do Trump quando ele anunciou tarifas pra cima da China, com o mesmo papo de trazer empregos de volta para os Estados Unidos. O presidente se apegou a uma visão ultrapassada de Estados Unidos. Locomotivas, fábricas com enormes chaminés, operários em linhas de montagem. Gary Cohn reuniu todos os dados econômicos disponíveis para mostrar que os trabalhadores americanos não querem trabalhar em fábricas de montagem. O Gary Cohn foi diretor do Conselho Econômico Nacional no primeiro mandato do Trump. Todo mês, Cohn trazia a Trump a mais recente pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra, chamada JOLTS, realizada pelo Departamento de Estatísticas do Trabalho. Ele se deu conta que estava sendo um babaca de esfregar isso na cara dele, porque todo mês era basicamente a mesma coisa, mas não se importou não. Abre aspas, senhor presidente, posso lhe mostrar isso? Fecha aspas. Cohn abriu as páginas de dados na frente do presidente. Abre aspas, olha, quem mais perdeu empregos, pessoas que saíram voluntariamente, foi o setor industrial. Fecha aspas. Não entendi, disse Trump. Cohn tentou explicar. Eu posso ficar sentado num escritório confortável com ar-condicionado em uma mesa ou ficar em pé 8 horas por dia. Qual dos dois o senhor faria pelo mesmo salário? Cohn acrescentou. As pessoas não querem ficar na frente de um alto forno a 2.000 graus. As pessoas não querem entrar em minas de carvão e ter pneumonia. Pelo mesmo valor ou por valores equivalentes, eles vão escolher outra coisa. Trump não acreditou. Várias vezes, Cohn simplesmente perguntou ao presidente: por que o senhor tem essas opiniões? Simplesmente as tenho, respondeu Trump. Tenho essas opiniões há 30 anos. Isso não significa que elas estejam corretas, disse Cohn. Durante 15 anos, tive a ideia de que poderia jogar futebol americano profissional. Isso não significa que eu estivesse certo. Alguns anos depois, olha o que o Trump fala ao anunciar investimentos enormes para aumentar a produção de energia via carvão. E isso é por causa das bizarras quantidades de energia gastas por inteligência artificial. Paradoxo, chama isso aí. Na primeira campanha, a Hillary Clinton, em alguns estados, falou o quão ruim o carvão era e como eles iriam ensinar os mineiros de carvão a fazer dispositivos, gadgets e tecnologia. O que eles não queriam fazer. Eles queriam fazer mineração. Uma coisa que aprendi sobre os mineiros de carvão é que é isso que eles querem fazer. Você pode dar para eles uma cobertura na Quinta Avenida e um tipo diferente de emprego, e eles vão ficar infelizes. Eles querem fazer mineração de carvão. É isso que eles amam fazer. E ela queria colocar eles numa indústria de alta tecnologia, onde você faz pequenos celulares e coisas assim. Eu não sei. Você acha que eles seriam bons a fazer isso? Eu não sei. Você não quer ser isso. Pois é, o Trump tá dizendo, ao contrário do seu próprio secretário, que americano não quer apertar parafuso de iPhone, não. Nem ser treinado pra programar, nem porra nenhuma assim. E tinha um bando de trabalhador de mina de carvão, no fundo, ouvindo o Trump dizer essa insanidade, sobre eles terem uma cobertura na Quinta Avenida. Imagina o desconcerto dos caras ao ouvir isso vindo de um bilionário. Ué, é muita loucura pra dar conta. Loucura e crueldade. O Trump meteu 50% de tarifa pra cima de Lesoto, um dos países mais pobres da África. Pois é, 50%, mais do que ele deu pra China.
O governo americano vai arrecadar mais e os americanos vão ter que pagar mais por produtos baratos que os Estados Unidos não vão produzir. Pois é, para ficar no exemplo, quase metade das exportações de Lesoto são de diamantes. E é impossível levar a exploração de diamante para um lugar onde não tem diamante, porra! A 3 mil metros de altitude acima do mar, Litsing, nas montanhas Malut, no Lesoto, é a mina de diamantes mais alta do mundo. Os diamantes encontrados aqui são tão raros que representam menos de 5% dos disponíveis no mercado. E ainda assim, o maior exportador de diamantes da África é um dos países mais pobres do continente. E a África é quem mais extrai diamantes no mundo. O nome disso aí é capitalismo. Falhou, falha e falhará. E olha o que vai acontecer. O diretor de operações Gideon Skippers tem medo de que as tarifas tenham um impacto na cadeia de suprimentos. Nossa preocupação é que o que exportamos para a Europa e o que é comprado por empresas internacionais, como cortadores e polidores, que sejam eles os que eventualmente vão exportar diamantes lapidados para o comércio de joias para o mercado americano. Bizarramente, Lesoto foi o país com a maior taxa, 50%. Lesoto e, acredite você, Saint-Pierre e Maquilon, território francês no Atlântico. Procure a lista e veja as tarifas aí pra você ver. É o suprassumo da loucura. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Aí a Rússia não tá na lista de países. E não tem nada a ver com as sanções já existentes ou com o pequeno comércio entre as partes. E nem é tão pequeno assim, que afinal é muito maior do que a de alguns países que tomaram taxas absurdas aí. Bora voltar com Ian Bremmer. Em alguns casos, são bens que os americanos não só não gostariam de produzir, porque a qualidade e o custo da mão de obra são muito baixos e ninguém vai fazer esse trabalho, especialmente quando você está fechando fronteiras e tirando imigrantes ilegais da população, mas também porque a economia dos Estados Unidos não é capaz de produzi-los. Tipo frutas tropicais. Algumas delas podem ser produzidas nos Estados Unidos, mas a maioria precisa vir de outros lugares. Tipo café, todo tipo de coisa que os americanos simplesmente não vão produzir por substituição. Agora vão ser apenas mais caros para os Estados Unidos, para os americanos médios. Para aqueles países onde os Estados Unidos não estavam em déficit, você está apenas colocando uma tarifa de 10% contra. Por quê? Isso é sobre comércio justo? Não, isso é apenas sobre os Estados Unidos querendo garantir que haja tarifas sobre absolutamente todo mundo. Pois é, pra mudar a ordem global, aparentemente tem que bagunçar a porra toda. E da forma mais doida possível. E repara só na loucura. Então, por exemplo, essas camisas. De onde vêm essas camisas? Elas vêm, por exemplo, do Camboja e da Tailândia, que foram atingidas por tarifas de cerca de 45% a 50%, certo? Imagina só, o país mais capitalista do mundo tá punindo os países que enriqueceram os seus capitalistas com mão de obra barata. O país mais rico do mundo quer mudar as regras porque a sua hegemonia está ameaçada. Vai tomar no cu, bicho! Então o que você está dizendo é que, ok, os americanos podem comprar camisas de empresas americanas que possam aumentar a produção. Bom, primeiro é preciso que haja empresas em posição de aumentar a produção. Segundo, se eles não estão prontos para aumentar a produção, eles têm que investir e precisam encontrar os recursos em algum lugar. Terceiro, essas empresas de camisas com as quais você vai contar para aumentar a produção doméstica têm que pagar mais na importação das coisas com as quais eles fazem as suas camisas. Increase the domestic production, they've got to pay higher prices on their imports for the things that make their shirts. Eles têm custos mais altos. Quarto, os custos de mão de obra nos Estados Unidos são muito mais altos do que no exterior. Então, mesmo que você possa substituir a produção de roupas, você vai ter custos mais altos para os americanos. Mas vamos avaliar num sentido mais amplo. Eu estou na Irlanda, que tem empresas farmacêuticas e que tem muitas empresas de alta tecnologia, certo? São necessários anos de investimento para construir essas instalações que você tem na Irlanda, ligadas a produtos farmacêuticos e de alta tecnologia. Os Estados Unidos não podem simplesmente dizer, vamos substituir isso amanhã. Se você aplicasse tarifas sobre produtos farmacêuticos agora, você sabe que os Estados Unidos têm tido um problema com escassez de antibióticos nos últimos meses, certo? Você agravaria a escassez de antibióticos, né? Exatamente. Agora, qual a raiz da falta de antibióticos e dos problemas com produtos farmacêuticos? Não é que os Estados Unidos não possam fabricá-los, nem que os países estrangeiros os estejam roubando. O problema é que a margem de lucro dos medicamentos genéricos caiu drasticamente. Então não é tão lucrativo para os produtores dos Estados Unidos fabricarem medicamentos genéricos.
É isso que está causando a escassez. É um problema interno dos Estados Unidos. Não é um problema causado por países estrangeiros que estariam tirando empresas dos Estados Unidos. Sabe, é uma distração. Pois é, o problema é o capitalismo. Falhou, falha e falhará. E como de hábito, o Trump ainda mentiu loucamente. Então, por exemplo, em um ponto ele disse que o Canadá está impondo tarifas de 275% sobre os laticínios americanos. Aí eu pensei, não, a tarifa canadense sobre laticínios americanos presente em um acordo que o próprio Donald Trump negociou no seu primeiro mandato é de 0%. Não há tarifa sobre laticínios americanos, a menos que ultrapasse um certo nível que nunca foi atingido. Ele disse que a tarifa da União Europeia sobre produtos dos Estados Unidos é de 39%. E eu fui pesquisar. A tarifa média ponderada da União Europeia sobre produtos dos Estados Unidos no ano passado foi de 1%. Aí ele disse que a tarifa do Japão era de 46%. É claro que ele disse isso de uma forma muito mais trumpianamente extravagante, o que significa que ele levou 5 minutos para dizer isso. Mas ele disse que a tarifa do Japão sobre produtos dos Estados Unidos era de 46%. Eu pesquisei e é tipo 3,2%. O Trump acha que tudo é tarifa, mas é só os estados tentando impor alguma ordem na loucura. A mesma coisa aconteceu ontem quando o Trump falou sobre o fato de que aves não entram no Reino Unido. A razão pela qual aves não entram no Reino Unido ou na Europa é por motivos de saúde e segurança. A questão de hormônios de crescimento, por exemplo. Existem padrões. Você pode reclamar que a União Europeia impõe esses padrões, mas isso não é uma tarifa. É só o ambiente de saúde e segurança que temos aqui. Ele falou também que a Alemanha não deixa ninguém vender carros americanos. Isso é uma mentira descarada. Os americanos podem vender carros na Alemanha. O motivo de muitos carros americanos não serem vendidos na Alemanha é porque a União Europeia tem padrões de emissão mais rígidos. Se os Estados Unidos adotassem os mesmos padrões de emissões da Europa, eles poderiam aumentar suas vendas. Posso passar por uma lista inteira de coisas que ele disse alegando se tratarem de tarifas, mas que, na verdade, eram questões de regulamentação. Pois é, existem as barreiras não tarifárias, que às vezes são meio colocadas de sacanagem para impedir o acesso a esses mercados. Pode até ser o caso aqui, mas são barreiras não tarifárias. E essa é a deixa pra gente falar do Stephen Miller. Essa eu quero ver. O Miller é um sósia do Nosferatu e figura-chave do primeiro e do segundo mandatos, além de grandemente por trás da bizarra política imigratória do governo Trump. A gente deveria falar largamente dele aqui, mas não tem como. Não tem. Mas vale dizer que o Hitler ia ficar orgulhoso. They're poisoning the blood of our country. It's poisoning the blood of our country. O Japão não pode substituir o mercado automobilístico americano. A Europa não pode substituir o mercado automobilístico americano. Eles precisam de nós. Essa é uma questão fundamental de justiça e segurança nacional. Porque é aqui, se você for a Tóquio, não há carros americanos. Se você for a Berlim, não há carros americanos. Mas nas nossas ruas temos todos os carros estrangeiros que existem no mundo. Isso aí foi no Twitter, e um tuiteiro qualquer respondeu de uma forma maravilhosa. Porque os carros deles são melhores, mais eficientes no uso de combustíveis, duram mais, custam menos e têm bom valor de revenda. É como se perguntar por que a sua mulher pensa no Brad Pitt enquanto vocês transam. Não é só porque ele tem cabelo e você não. Desça daí, seu corno, desça daí. E as reações ao anúncio do Trump foram maravilhosas. Bora começar com o Larry Summers, ex-secretário do Tesouro americano do governo Bill Clinton. Provavelmente é a pior e mais relevante ferida auto-infligida na política econômica dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial. Pois é, não é pouca merda não. Não é. Bora com o Ian Bremmer. É meio que o equivalente ao que os britânicos fizeram com o Brexit, só que em escala mundial. Porra, e Brexit em escala global é Muito bom, muito bom. Os dois mais recentes impérios aprontando das suas, hein? Bora de novo com o Scott Lucas. Quando eu assisti ao discurso ontem à noite, que durou cerca de 50 minutos, mas pareceu 5 anos, mas durou 50 minutos, foi a declaração mais idiota e economicamente analfabeta que eu já ouvi vindo de um político. E eu já ouvi muitas delas. Bora com a imprensa escrita e as reações logo depois do anúncio. A escala do que ele está fazendo, a escala da destruição
destruição que ele causou é um pouco difícil de entender. Dá pra ver os redatores de manchetes se esforçando para tentar encontrar as palavras certas hoje à noite. As tarifas de Trump são o maior erro político em 95 anos. Esse é o principal editorial do Financial Times hoje. Surpreendente ato de automutilação dos Estados Unidos. Achei que a foto do Trump ali pontua bem a situação. Olha o que a gente fez com a gente mesmo. Mas o lead é esse aqui, ó. Se perdurar a decisão de Donald Trump no dia 2 de abril de 2025 de promulgar tarifas abrangentes sobre os parceiros econômicos dos Estados Unidos, será considerado um dos maiores atos de automutilação da história econômica americana. Suas ações causarão danos incalculáveis a famílias, empresas e mercados financeiros em todo o mundo, derrubando uma ordem econômica global da qual os Estados Unidos se beneficiaram e ajudaram a criar. Pois é, se tem um país que mais se aproveitou da ordem global por ele criar, foi os Estados Unidos. Essa riqueza não foi gerada do nada, foi arrancada dos outros países. Os Estados Unidos é aquele maluco que faz bullying a vida inteira, mas quando o pessoal que apanhava aprende a lutar, ele defende a paz agora. Agora tu aguenta. Em outro lugar no Financial Times de hoje, eles descreveram as ações de Trump como, entre aspas, estranhamente autossabotadoras. Loucura econômica mais facilmente explicada por psicólogos do que por economistas. Larry Summers, ex-secretário do Tesouro, diz, entre aspas, isso está para a economia assim como o criacionismo está para a biologia, a astrologia está para a astronomia, o que pensa Robert Kennedy para a ciência de vacinas. Pois é, deu uma merda fodida e o pessoal do governo foi nos programas de TV tentar se explicar. Olha o naipe do secretário do Tesouro, o Scott Bessent. O que espera do mercado de ações quando abrir amanhã? Não sei. Devemos entender isso como permanente? Bom, de novo, acho que vamos esperar para ver como isso se desenrola. O senhor planeja ter negociações antes dessa data? Eu não sei se vai ter negociações. Notou-se que Canadá e México não estão na tabela. Por quê? Não tenho certeza. Porra, caralho, porra. Não é muito reconfortante ver o secretário do Tesouro dos Estados Unidos dizendo... E é com essa clareza e confiança... Não tem como não dar errado. Vai dar errado. E a gente encerra essa parte 1. Vamos todo mundo ficar na esperança que a parte 2 desse episódio não tenha o mesmo destino da parte 2 do Medo e Delírio e Muita Ketamina, parte 2. Morreu. Desculpa. Tchau pra vocês, logo menos, tamo de volta aí. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Porta dos Fundos, Jovem Pan, Midcast, Dentista Responde, Rodriguinho em Família, C-SPAN, O Povo Online, Franciel Cruz, Naue Bernardo, Petit Jornal, CNN Brasil, Tim Maia, Judas Priest, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Sama e Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, História Pública, Estúdio CBN, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, TV Senado, Samuel Mariano, SATV, Cortesia, Leandro Hassum, Undercurrents, Opaí, Daily Mail, ABC News, The Beatles, Sky News Austrália, CNN, Record News, Poder 360, TV Brasil, The Daily Show, DJ Sadam, O Antagonista, João Carvalho, Manuel Gomes, MSNBC, Léo Stronda, Political, Bloomberg Television, João Pimenta, Rádio Band News FM, Meidas Touch, G0 Media, Times Radio, Coisa Nossa, NBC News, Felipe Noronha, As Meninas, Tom Jobim e Sting, Al Jazeera English, Brian McKnight, Forbes Breaking News, The Telegraph, Doge News Twitter, Nenho, Pesadelo na Cozinha, Programa do Ratinho, TV Justiça, Metrópolis, Bahia Cast, Mídia Ninja, Jovem Pan Esportes, Rede Globo, Cartoon Network, Titãs, Terra Brasil, Roda Viva, ICL Notícias, Game of Thrones, Andréa Werner, Gaveta, Bruno Aleixo, Futurama, MC Caveirinha, Esporte TV, Flow, Chico Buarque, Jornalismo TV Cultura, Thiago Santinelli, OCP News, Estadão, Valesca Popozuda, Tropa de Elite, Costinha, Guilherme Boulos, Irmão do Jorel, Jackson Vilar, Planalto, Thiago Rodrigo, Falha de Cobertura, Tá Dando Onda, Intercept Brasil, Pica-Pau, Banda B, G1, Caetano Veloso, TV Alerge, Sam Puncher, Side Bamba, Inteligência Limitada, Gal Costa, Dom e Juan, Juliane Furno, Amado Batista, Big Bang Theory, Notícias Rede TV, Replay Edu, Rede TVT, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Revelação, De Noite,
Noite, Programa Silvio Santos, Pânico Jovem Pan, Canal My News, Programa Cadeia, Gig Gueto, Canal Meio, C5N, Jornal Globo, Fala MR, Rádio Folha, Carmina Burana, Duda Ribas, TV Quase, Podcast, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Hoje Tem, Greg News, MTV, Fio da Meada, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Um resumo do evento do Malafaia e do Bolsonaro na Paulista. Alô! O ex mais amado do Brasil chegou! Jair! Alô! Chegou! Jair! Alô! Chato pra caralho. O ex mais amado do Brasil! Do ex mais amado do Brasil. Não. O ex mais amado do Brasil! Não. Por um acaso agora eu estou ouvindo a uma só voz. Não houve golpe! Ele meteu essa. Eu tô aqui com o pastor Jackson. Chegou hoje de Londres. Foda-se. O que vai acontecer hoje aqui vai reverberar não só no Brasil, mas ao redor da terra. Aí eu acho exagero. Eu posso pedir uma salva de palmas pra Jesus? Cláudio Duarte! É isso aí, gente. É uma multidão. Que coisa entusiasmada demais! Segura, deputado e senador, o povo brasileiro! Ele é Jair! Jair! Chega! Michele! Chega! Vice-presidente do PL, mulher! Senhor, Senhor, se levanta! Se levanta! Se levanta como Deus da justiça! Rei, 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 rei dos reis! Senhor dos senhores! O rei do Brasil é o nosso Senhor Jesus! A few moments later. O representante da religião matriz africana, o Pai de Santo! O rei do Brasil é o nosso Senhor Jesus! Essa historinha de Estado laico não! Sóstenes! Se Deus quiser! Anistia! Essa esquerdalha! Não grita aqui não, calma, não grita. Tá! A direita está mais unida do que nunca! Não grite, seja educado. Tá! 2026, Bolsonaro Vai ser preso. Preso agora? O ovo está caro! Saudade de ovo caro pelos presos políticos! Menos. 162 assinaturas de deputados apoiando a urgência do projeto da anistia. Segunda-feira, amanhã, nós vamos publicar o nome e a foto deles para vocês agradecer esses deputados. E nós vamos divulgar também o nome e a foto de quem ainda está indeciso. That was a threat. Intimidações e ameaças. É ameaça? É. Ninguém vai nos parar até que a anistia seja aprovada. Cara. Vice-prefeita de Dourados. Eu louvo a Deus, é o trono de Deus. Livre! Free Willy, filme inédito. O povo brasileiro virou ré. Legal. Não, na verdade era um dó. Gritando por anistia. Já deu pra nunca. Humanitária. O presidente Bolsonaro é tão perseguido porque ele teve a ousadia de dizer não para a corrupção. Caralho! Ele teve ousadia de dizer não para a mentira! Pega aí! Ei! O grande Deus! Eu quero finalizar cantando uma música. Deus! Caralho! Nicolás!
esqueceu-se. A que ponto nós chegamos? Concordo. Temos que ir pra rua pra poder dizer o óbvio. Eu concordo. De que altas penas é pra criminosos e não pra baderneiros. Quem diria, né? Quem diria? Se lascou! Se lascou, seu covarde! Calma, buceta. E digo mais. É meu pau. Nos seus pais. Fizeram de tudo. Sexo selvagem. Se lascou. Malafaia. Se lascou. Presidente Bolsonaro, o Brasil quer uma coisa. Fazer cocô dia sim, dia não. Em 2026, bota pra torar. Legal. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Legal. Tome vergonha na cara de vocês. Agora falando sério. Eu queria pedir nesse momento a atenção de todos vocês. Para o debochado do ministro Barroso, que falou perdeu o mané. Primeiro, isso é uma fala de bandido quando vai roubar alguém. O que você tá querendo dizer com isso, Barroso? Que as eleições de 2022 nós somos assaltados? Cínico. No mínimo, cínico demais. Isso é cínico, mente. O verde e amarelo, liberdade. Pô, toda hora é isso, cara. Eu orei, eu jejuei. Não tenho nada a ver com isso. E tem uma má notícia pra vocês. Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês, tá? E tem uma má notícia pra vocês. Todos, um dia, nós iremos morrer. Caralho! Senhor dos exércitos. Deus, 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 Deus. Recado para os nossos inimigos. Deseja todas inimigas vida longa. Quem está ao nosso lado chama-se Deus vivo. Se a casa vem com Vivo Fibra, vem com internet premiada pra família toda. Eles têm a Toba. mas nós temos o pau. Olha só. Eles têm a caneta. Cadê a sua caneta? Mas nós temos a Bunda. Mas nós temos a voz. Dos nossos avós. Nós somos avós. Mas nós temos a voz. Tá bom, abacate? Eu gosto de abacate. Ajuda a fazer cocô bonito. Mas nós temos a voz. Nós temos a voz. Nós temos a voz. Nós temos a voz. Porra. O Brasil sangra, mas não se ajoelha. Que drama! O Brasil chora, mas não se cala. Que drama! Enquanto houver povo, haverá esperança. Caroline Detone! Caroline Detone! A Caroline Detone é a princesa guerreira da terra de Santa Cruz. Ela combateu a censura do Kim Kataguiri. Olha só que legal. Dia 8/1 foi manifestação. Não houve nem jamais existiu qualquer tentativa de golpe. Ah, vai se lascar, porra! Queremos intervenção militar. Tem gente passando mal ali, pessoal. É Flávio Bolsonaro! Enquanto que assaltantes, assassinos e corruptos estão soltos. Jair Messias Bolsonaro? 30 metros. Do Neida. Que existe hoje uma verdadeira perseguição implacável a todo aquele que é de direita. Você tá falando sério? Altineu Corte! Eu não conheço. Da anistia. O Republicanos apoia a anistia? Sim! O PL apoia a anistia? Sim! União Brasil apoia a anistia? Sim! O Novo apoia a anistia? Totalmente! Eu quero me drogar. Totalmente! Drogado! O progressista apoia? Sim, totalmente. Sim, por Deus, pela pátria e pela liberdade. Sim! Sim! Suas do caralho! Sim! O presidente Kassab deu a palavra dele que o PSD apoia a anistia. Será mesmo? Nós temos a maioria. Nós somos a maioria! As minorias se adequam ou simplesmente desaparecem. Anistia! É quando eu como você e sua tia. Vive no abacaxi e mora no mar. Obrigado. Muito obrigado. Rogério Marinho! Nós temos o povo do nosso lado. Eu não sou povo desse rapaz. Perseguição implacável. Não fode, porra! Anistia. Com anistia. Anistias. De um lado nós temos o povo brasileiro e do outro nós temos alguém que tem ódio do Brasil. Caralho! Nós, o povo brasileiro, Eu não sou povo desse rapaz. viemos aqui de graça. É uma falácia. Anistia vai acontecer. Tem certeza? Anistia já! Não houve golpe! Graças a Deus, aleluia. Todo mundo! Não. Eu quero ouvir agora o seguinte, ó. Nós precisamos entregar para o Brasil erotização pública, papai e mamãe numa praça e vaginianos lá no seu quarto. O pessoal desse lado aqui, nós vamos gritar a uma só voz, dizendo o seguinte. Ricardo
Ricardo Nunes! Puta que pariu, Marquinho! O sol é a luz da justiça. O sol é a luz da justiça. Ai, que lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Foi isso que eu disse. Humanitário. A anistia. O pastor Silas Malafaia, esse grande homem, pautado a anistia. Eu sou do MDB. Eu sou do Centrão. Eu vou lutar com os deputados do meu partido para assinar e apoiar a anistia. Eu acho difícil. Viva o presidente Bolsonaro! Viva o presidente Bolsonaro! Viva o presidente Bolsonaro! Viva o Brasil! Viva a anistia! Anistia é o caralho. Se você está aqui hoje, você é filho de uma mulher. Existe um ministério em que a mulher verdadeiramente lidera a sua casa e edifica o seu lar. Ih, rapaz. Michele Bolsonaro! Que merda, hein? Padre Kelmo, Padre Kelmo. Pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo no cu. Com o dedo no cu, tarado. Pela anistia humanitária. Nosso governador Tarcísio, o melhor ministro do governo Bolsonaro. Isso é uma piada. Tá errado. Narrativas. Chega de palhaçada no Brasil. O meu galego dos olhos azuis, Jair Messias Bolsonaro. Nojento. O batom. O batom, vocês sabem muito bem que na Bíblia nós tivemos Acabou. Já tá desvirtuando já. Cabeleireira. Cabeleireira Leila. Não iremos desistir. Chato. Nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, levantou Jair Messias Bolsonaro. Deus é um cara gozador, adora brincadeira. Pra cuidar da nossa nação. É meu pau No seu colchão. Pichação, grafite, pichação. Grafite. Nós tínhamos uma sala de oração dentro do Alvorada. E o Senhor, Deus, nos ensinou que nós devemos orar por cada autoridade. Nós oramos pela senhora Viviane, esposa de Alexandre de Moraes. Maridão de Dona Vivi. Um vendedor de algodão doce. Popcorn and ice cream. Nós temos um vendedor de picolé. Ice cream. O verdadeiro juiz é aquele que está nos céus. Continue orando. Quem aqui crê? Quem aqui crê? Anistia humanitária. É meu pau Parte sanitária. Anistia. Eu não sou obrigado. Luiz Fux. Luiz, fuck you. Eu sei que o senhor é um juiz de carreira. Luiz, foda-se. Eu creio no afatá de Deus. Efatá de Deus. Afatá, efatá, afatá, efatá. Haverá quebrantamento. Haverá arrependimento. Haverá quebrantamento. Haverá arrependimento. A nossa nação será liberta. A nossa nação será liberta. Indo pro final, porque o pastor Silas daqui a pouco vai puxar o microfone. Será? Não, né? Caralho! Vem aqui, Renan. Vem aqui, Flávio. Vem aqui, Carlos. Vem aqui ficar ao lado do pai de vocês. Vem aqui. Vem aqui. Abracem o seu pai. Aqui estão os 3 meninos do meu marido. Faltando um. Faltando o Eduardo, que está renunciando à sua vida. Fode, porra. Batons. Batons. Anistia já. 1, 2, 3 e... Já. Não houve golpe. Puta que pariu. Anistia já. Chato pra caralho. Vamos mandar uma mensagem pro Eduardo! Eduardo, presta atenção aqui no tio. Sabe o que você é? Burro. Você é burro. Eu amo você! Eu duvido. Deus abençoe! Que Deus abençoe! Que Deus abençoe! Que a verdadeira Shalom de Israel seja com todos vocês! Legal. Segurou aqui. Lá ele. As lágrimas trouxeram aos olhos do presidente Bolsonaro a saudade de Eduardo. Desculpa a linguagem aí. Não fode, porra. Existem aí pessoas que estão dizendo que a direita está fragmentada, está dividida. Tarcísio de Freitas! Pela anistia. Anistia já! Liberdade. Anistia. Tá errado. Anistia. Anistia. Urgência na anistia. Não podemos dar anistia. Sempre tivemos anistia. Deu anistia. Deu anistia. Deu anistia. Lei da anistia em 79. Por que não dá anistia agora? Dá anistia. Pedir anistia. Pedir anistia. Eu quero prisão sim. Eu quero prisão para assaltante. Eu quero prisão para quem rouba celular. Eu quero prisão para quem invade terra. Para quem invade propriedade privada.
privada. Eu quero prisão, sim, pro corrupto. Pra golpista. Tudo bem. A anistia para essas pessoas é o reencontro com a liberdade. Que lindo, cara. Do maior presidente da República que esse país teve, Jair. Pega aí. Eu vi quantas vezes o Bolsonaro chorou. Vão ficar chorando até quando? Eu vi o presidente preocupado com as pessoas na pandemia. Tá de sacanagem, E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu vi o presidente lutando para baixar impostos. Zeramos o imposto de jet ski. Zerar o imposto de importação de veleiro. A alegria do presidente fazendo Pix. Parabéns pelo Pix aí, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí. Carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. Não tomei conhecimento. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Que é temente a Deus. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Nós vamos ter anistia. E essa anistia? Brasil! Brasil! Bagunça. Alguém aí está precisando de ajuda? Tem alguém passando mal ali? Não dá pra continuar, tá passando mal. É Flávio Bolsonaro! E você, Silas Malafaia! Silas Malafaia é o Senhor! Silas Malafaia! Povo abençoado do Brasil! Chato pra caralho. Anistia. Chato. A maior perseguição política da história do Brasil. A farsa de um pseudo-golpe. Chato. Anistia. Chato. Lula não botou as Forças Armadas na rua. Por que será? Golpe é com arma, gente. Não necessariamente. Será que dá pra botar o nariz de Pinóquio nesse camarada? Chato. Olha o que é que esse cara diz. É o PT. O PT. Pura perseguição política e uma farsa. Chato. É uma farsa. Pseudo-golpe. Coronel Cid. Alexandre de Moraes. O ditador da toga. Ditador da toga. Deboche. Escárnio. Vai se criando um clima terrível. Covarde. Cínico. Mentiroso e manipulador. Silas. Não existe golpe contra patrimônio! Tá de sacanagem! Esse cara quer dizer que uma estatística Bolsonaro vale mais do que uma pessoa? Meu irmão, na moral. Tem mulher com batom aí? Tarado. De tanto batom que tá aqui, dá pra dar golpe no mundo. Engraçadão você, hein? Isso é uma palhaçada! Você já parou pra pensar o que é isso? Eu acho que sim. General Braga Neto! Que é um bosta. Um general condecorado no exterior! Como assim? Com ficha limpa. Ah, eu não vou me calar aqui, não. Que mais? Cadê esses generais de 4 estrelas do alto comando do exército? Cambada de frouxo! Cambada de covardes! Covarde frouxo. Concordamos? Cambada de omissos! Como assim? Vocês não honram a farda que vestem! Não é pra dar golpe, não. É pra marcar posição. Até parece. O ministro da Justiça de Lula, José Múcio, declarou: não houve golpe. Puta que pariu. A justiça é um escudo pra proteger os cidadãos da injustiça. Oh, really? Mas agora a chapa vai esquentar. Já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. O senhor presidente da Câmara, Hugo Mota, disse: eu sou o árbitro, eu sou o juiz, só se for juiz iníquo. Fica um pouco pedante dizer isso, né? Porque ele pediu aos líderes partidários para não assinar a urgência do projeto de anistia. Tá certíssimo. Anistia. Nós temos a voz! Nós temos a voz! Nós temos a voz! Porra. A falta de caráter de Lula e da esquerda. Esquerda contra a anistia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lula, a esquerda e a Globo estão contra o povo honesto. Ele meteu essa. Patriotas, ministros do Supremo Tribunal Federal. Até quando vocês vão respaldar o ditador da toga, Alexandre de Moraes? Os senhores têm mãe? Você foi na casa da tua mãe? Tem avós? Faz cocô bonito. Tem avós? Nós temos a voz! Nós temos a voz! Nós temos a voz! Os senhores têm mulheres? Mulheres, automóvel, iate,
tem filhas. A minha filha de 11 anos não será vacinada. Não é possível! Não é possível! Calma, filha da puta! Pessoal, aqui tá dizendo fora Moraes. É um direito meu. Senhores ministros do STF, o povo é o supremo poder. Isso é ameaça de golpe. Não brinquem com o povo pacífico. Não brinquem com o povo pacífico. É paradoxo que chama isso aí. Tanto no paradoxo como no oxímoro nós temos a oposição de ideias. Só que no oxímoro eu tenho uma oposição radical. A medida do povo brasileiro tá se enchendo. Na média, todo mundo engordou um pouco mais. Se os senhores pensam que vão prender Bolsonaro, sou aguerrido na fala, mas eu sou de paz. Caralho! Olha onde os senhores vão querer levar o Brasil. Bolsonaro vai ser preso. Eu posso ser preso amanhã cedo. Se os senhores prenderem Bolsonaro, o que é que pode acontecer no Brasil? Uma festa danada. O que é que pode acontecer no Brasil? That was a threat. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer tudo. Tomar no cu, cara. Não é possível um deputado e um senador não votar pela anistia. Intimidações e ameaças. Essas pessoas foram presas, nenhuma pedra na mão possuíam. Não mete essa. Deus, em nome de Jesus, Deus, a voz. Faz bem pra imunidade. A voz. Nós temos a voz! Nós temos a voz! Nós temos a voz! Porra. Idosos. Pô, toda hora isso, cara. Deus, Alexandre de Moraes, você pode mandar prender 10, 100, 500, 1000, 10, 1000, 100, 1000, 500, 1000. Tá bom, já. Mas você não vai prender todo o povo brasileiro. Cinematic Parallels. Podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. That was a threat. Anistia! É o caralho. Não houve golpe, nem tentativa de golpe. Só tinha idosos, como teria um golpe. Puta que pariu, Marquinho. O grande líder da direita do Brasil. Ah, Alexandre. Jair! Chato pra caralho. Boa tarde. Irmão, bom dia ao caralho, parceiro. Mais importante que a própria vida é a nossa liberdade. Pô, toda hora isso, cara. Contra a anistia, Isso. prisão de Bolsonaro. Isso. Anistia e anistia, vale a anistia. Débora, psicopata. Caralho. Tentativa armada. Tentativa armada de golpe militar. Isso. Pipoqueiro, popcorn e um sorveteiro. Ice cream, sorveteiro e pipoqueiro. Eu não falo inglês. Corneteiro. Começou a dar um golpe de estado numa live. Quem tirou Lula da cadeia? Eu não pude mostrar durante a propaganda eleitoral. Meu. Ainda bem, Cristiano. O Lula falando que era legal roubar celular porque esses vagabundos queriam apenas tomar uma cervejinha. Compulsão por mentira. Eu não pude mostrar a imagem do Meu. Ainda bem, Cristiano. Lula defendendo o aborto. Não pude mostrar imagens das drogas. 7 de setembro. Imagens dele ao lado de ditadores. O presidente Jair Bolsonaro disse que se sente meio-irmão do príncipe saudita Mohammed bin Salman. Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe, principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade hoje. Tem uma certa afinidade nós dois, desde o último encontro em Osaka. Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. Não pude mostrá-lo no Morro do Alemão, sendo recebido por traficantes. Eu conheço o Rio de Janeiro. O senhor esteve atualmente no Complexo do Salgueiro. Não tinha nenhum policial ao seu lado, só traficante. É desrespeitoso ver todos esses moradores que fazem tudo isso, que fazem pela cidade, pelo estado, e não só aqui no Rio de Janeiro, mas em tantas outras partes do país, serem tornados atores de violência, serem criminalizados, quando na verdade não são. São pessoas honestas, trabalhadoras. Fizeram a campanha para menores tirar título de eleitor. De novo! Quem deu o golpe em 22? Jair Messias Bolsonaro! O golpe foi dado. Tanto é que o candidato deles está lá. Ah, merda, porra! Vão sentir saudades da gente. Nem fodendo! O Brasil tava voando. Caralho! A pressão foi enorme. Chama na pressão, mamãe.
inclusive de fora do Brasil. Pela anistia. Não. O golpe deles só não foi perfeito porque no dia 30 de dezembro de 22 eu saí do Brasil. Ele meteu essa. Se eu estivesse no Brasil, seria preso na noite de 8 de janeiro. Não, acho que não. Mas que delícia. Estaria apodrecendo nas cadeias até hoje. Legal. Ou quem sabe, assassinado por esses mesmos que botaram esse vagabundo na presidência. Que drama! Tremendo drama! Força para resistir, sabedoria para decidir. Vocês sabem do que estou falando. O ano que vem, o TSE terá um perfil completamente de isenção. E podemos voltar a confiar nas eleições do ano que vem. Podem escrever isso e me cobrem. Tenho esperança também que de fora venha alguma coisa pra cá. Olha só. Hoje faltou um filho meu aqui, o 03. Todo mundo sabe que o Eduardo fuma. Que fala inglês. Bitterly regret having opted. Fala espanhol. Armas de fuego para los ciudadanos significa dar condiciones para que tengan la legítima defensa. Fala árabe. Não fode, porra! O que eles querem é me prender. Acharam dinheiro na minha cueca, levantam tudo sobre a vida e não acham um só desvio de conduta. Tá de sacanagem! Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. Podem escrever isso e me cobrem. Eles querem me matar. Se tomei alguma decisão equivocada, não foi por má fé. Ah, vai se lascar, porra! Um presidente que não respeita as mulheres. A quinta deu fraquejada, veio uma mulher. Eu sempre tenho dito por aí. É só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu sempre tenho dito por aí. Me dê 50 pirocas. Por favor, toma. Me dê 50% da Câmara e 50% do Senado que eu mudo o destino do Brasil. Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos, teria um PIB igual ao de São Paulo. Se eu fosse rei de Roraima, em 10 anos, teria uma economia semelhante ao do Japão. Presidente autoritário. Presta atenção que é importante, pessoal. Um Senado forte, não para perseguir, mas para mostrar para qualquer um que queira extrapolar. Se assim fizer, vai responder no Tribunal do Senado Federal. Porque ele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Vocês são de sacanagem! Não vamos desistir! Que pena! Débora, pipoqueiro do sorveteiro, crime impossível! Vamos continuar mostrando aquilo. Só pensa naquilo. Que linguagem lá de fora é conhecida como sexo. lawfare. Olha só. Eleições 26. Sem Jair Bolsonaro é muito melhor. Negar a democracia. É escancarar a ditadura no Brasil. Caralho! O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Se o voto é a alma da democracia, a contagem pública do mesmo se faz necessária. De novo, cara! Um abraço nos homens, um beijo nas mulheres. Puta que pariu! Capitão, levanta-te, porque o povo brasileiro precisa de você. Caralho! Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso?
Por regra da Marinha ou porque era o Bolsonaro presidente? Não, na verdade tem um dispositivo constitucional que diz que é vedado aos militares a ter posições políticas. E foi um período que os militares estavam bem envolvidos, né? Nessa época, animados. Pazuello estava subindo no palanque do Bolsonaro, por exemplo, e ele era general da ativa, como o pessoal lá do Medo e Delírio gosta de sempre lembrar, general da ativa. Mas só que assim, a gente sabe que a depender da ideologia que você defende, pode ser perigoso. Eu não queria correr esse risco, né? Acorda, vagabundo! Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja a todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja a todos! Creu!